Sejam bem-vindos ao primeiro eixo do mal de 2026, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Eu peço-te um minuto que não é de silêncio. Um minuto de cala-ódio que vibra no teu telemóvel. É lá que te convencem que o sucesso é luxo, posse e cilindrada. Dizem-te que o lugar da mulher é em casa e de preferência calada. E se ela sai de saia, então que não saia sem mim. Ouves, ris, partilhas e não pensas por ti. Trava o algoritmo que só te mente. Acredita que ser homem pode ser diferente. Together we can. Vodafone. Aí estão eles. Meus caros, temos pouco tempo. É o lema deste ano. E como o novo ano tem menos de 24 horas, vamos aproveitar para olhar retrospectivamente para o ano passado. É um balanço. E começamos por Portugal. Clara, para a personalidade nacional do ano escolheste Luís Montenegro. Assim, em jeito de balanço. Em jeito de balanço? Luís, porquê é que eu escolhi Luís Montenegro? Não sei muito bem, mas escolhi. Deve haver uma razão obscura para eu ter escolhido o Luís Montenegro. Mas o Luís Montenegro é um winner, é um vencedor. Venceu as eleições. Venceu o grande teste ético e jurídico, ou jurídico-penal da Spinum Viva. E, de um modo geral, tentou governar. Embora, em algumas dessas facetas da governação, não se tenha distinguido muito de António Costa, que é uma das principais críticas. Eu, pessoalmente, acho que não é de subestimar o Luís Montenegro. Acho que, politicamente, ele tem qualidades que não lhes reconhecíamos antes, mas que tem vindo a demonstrar. É um grande manobrador. Há algumas coisas que o Governo fez bem, ele conseguiu aprovar o orçamento, enfim, acabaram-se aquelas rábulas de quando Pedro Nuno Santos não sabia se aprovava o orçamento, não aprovava. É evidente que Luís Montenegro aproveitou-se da enorme fraqueza do Partido Socialista. Isto para ele é uma vitória. Porque ter o outro principal partido na situação em que está neste momento, como a terceira força política, que é uma derrota monumental para os socialistas, não há que pôr nisto panos quentes. Luís Montenegro beneficiou claramente disso e o PSD que está revivo, ressuscitado e cheio de força. Com forças contraditórias lá dentro, porque há gente do PSD mais à direita que quer claramente fazer pactos de regime com André Ventura e gente que não quer, que tem medo. Eu considero que há riscos no futuro graves. O primeiro grande risco é justamente o PSD ter de definir quem são os seus aliados, ou pelo menos, porque esta história de negociar com uns e com outros, enfim, vamos ver durante quanto tempo Montenegro aguenta esta ficção. O outro grande risco, passado o teste da Spinum Viva, que eu acho que está encerrado, enfim, ainda podem vir umas coisas no futuro, mas não o suficiente para ameaçar, posso-me enganar. Mas vamos ter os negócios da defesa. E os negócios da defesa, que já são escuros neste momento e já estão em segredo, seguramente vão trazer muito material de investigação, não apenas para o digno Ministério Público, mas para o jornalismo. Eu acho bom esse escrutínio. Devo dizer que eu preparava-me para fazer passar Montenegro neste balanço com flying colours. Mas esta ida a Kiev é mais uma vez de um oportunismo político miserável, exatamente como os outros líderes europeus. A Ucrânia serve para lavar as mãos dos erros políticos dentro de casa. Portanto, quando eu estou aflito, acabou a Spinum Viva, olha, vou para Kiev, vou cumprimentar o Zelensky e vou amar a Ucrânia que está carente de afeto. Espero que a frase não seja dele, porque é de uma tolice imensa. Portanto, isto para mim matou o ano de Montenegro. Acho que ele não o devia ter feito e não sei o que é pior, se é o facto de ele o ter feito e ter usado a Ucrânia, a situação trágica da Ucrânia para o fazer, se é o dele achar, a outra coisa é o dele achar, acho pior ainda, que nós compramos isto. Mas Pedro Nunes, também elegeste Luís Montenegro. Sim, para não eleger a Ventura. Bom, há um ano havia duas figuras dominantes, uma era Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Pedro Nuno Santos foi um dos políticos mais subestimados deste país, estava marcado para a genialidade e para ser primeiro-ministro, obviamente
obviamente que Pedro Nuno Santos tinha um futuro pela frente já traçado como um dos grandes da história de Portugal, mas 2 ou 3 movimentos errados atiraram-no para a obscuridade. Luís Montenegro era obviamente uma figura menor da política portuguesa, era obviamente um rural, como dizia o próprio Presidente da República, off the record para a gravação, perante uma plateia de embaixadores, uma imprensa estrangeira, de género, e obviamente que era um tipo que não teria um destino fulgurante nem meritório, tanto mais que Passos Coelho estaria a fazer-lhe a folha. Um ano depois vemos que Montenegro teve a habilidade para conseguir gerir um governo de minoria, ir a eleições, ganhar as eleições, tendo por cima da cabeça um processo que derrubaria outros políticos na questão ética e na questão ainda mais criminal que se colocava de um putativo processo na Procuradoria-Geral. Geriu isso com aquele sorrisinho seráfico que lhe é costumeiro. Optou por legislação que criou mais divisão que união, a questão da lei dos estrangeiros, a questão da lei laboral que ninguém esperava, e no fim temos uma certeza hoje, é de que em princípio, a certeza em princípio, enfim, não é uma dúvida que é quase uma certeza, que é de que Luís Montenegro será Primeiro-Ministro pelo menos durante 2026, porque o cargo, as eleições de Presidência da República não permitirão que ele seja corrido. Portanto, é por isso a minha escolha. Pedro Marques Lopes. Para a figura do ano. Escolheste para a figura nacional do ano o imigrante com I. Escolhi. É uma espécie, é uma escolha, mas é também e sobretudo uma homenagem e, infelizmente, um extraordinário estremecimento. Bem, eu queria homenagear os homens e as mulheres que estão a fazer da nossa economia, fizeram da nossa economia ou que fizeram nestes últimos 10 anos, que tomam conta dos nossos velhos, que nos levam a comida à casa, que constroem as casas, e tão poucas que há para construir, mas são eles que as constroem, são eles que já há muitos no CNS, no Serviço Nacional de Saúde. A nossa agricultura só funciona porque não te esqueças da limpeza de escritórios. Das limpezas de escritórios, por exemplo. Toda a limpeza, aliás. Mas na agricultura, por exemplo, eles já são mais do que 40%. Portanto, este país não produziria produtos agrícolas se não fossem eles. São eles, mas isso nós todos sabemos, porque todos convivemos com eles no dia-a-dia, na rua, e em todo o lado. E são eles que fazem os trabalhos que nós, portugueses, não queremos fazer, mas já é pior. Porque são eles que fazem os trabalhos que ninguém faria. E, portanto, o país pararia se não fossem esses homens e essas mulheres. São pessoas que não tiram o emprego a ninguém. Muito pelo contrário, dão empregos porque o facto de eles trazerem, aumentarem a nossa capacidade económica, fizeram com que se criassem mais empregos. Não fazem descer os salários a ninguém. Também pelo contrário, porque ocupando os sítios que não são ocupados geram a riqueza para até, noutros escalões, esses salários serem melhores. E, enfim, nem preciso de falar na questão da segurança, porque, obviamente, eles são pessoas que são mais interessadas em estar num país seguro do que qualquer um de nós. Mas, no fundo, eles são exatamente o que foram os nossos avós, o que são os nossos tios, o que é um filho meu, por exemplo, que também é imigrante, e custa-me muito perceber que neste país não são só 100 ou 200 ou 300 milhões de pessoas, 300 milhares de pessoas, são milhões que acham que esta gente não merece respeito,
que esta gente está sistematicamente insultada por todos e mais alguns, que quem não os insulta diretamente votando em partidos que são contra eles, votam em partidos, muitos, centenas de milhares, que são, enfim, friendly a esse tipo de postura. E a pergunta, parecida com o que o meu amigo Daniel disse aqui há uns tempos, será que nós sempre fomos assim? E não sabíamos. E não sabíamos, ou transformámos-nos nestes canalhas que de facto andamos a ser com os imigrantes? Fica a pergunta. Daniel, escolheste André Ventura. Alguém tinha... Alguém tinha de Há um ser. trabalho sujo, alguém tem que o fazer. Aposto que muita gente estava a estranhar em casa. Bem, André Ventura marcou a agenda política deste ano. É o líder que mais aparece na televisão. Está basicamente, é uma companhia permanente na televisão. No daytime e no No nighttime. daytime. Onde vais tu, Cristina Ferreira? Exatamente, Cristina Ferreira, coitadinha. Consegue, através de uma sucessão de factos que vai criando, marcar o ritmo mediático. Sozinho, ou na companhia do seu partido, criou um ambiente tóxico, de ódio e de divisão na sociedade. Eu não estou a falar do espaço mediático, estou a falar na sociedade. E criou porque porque é dele que se alimenta. Isto é, ele criar o seu próprio alimento para crescer. Conseguiu, impôs a mentira como um modo natural de fazer política. A mentira sempre existiu na política, como é evidente. Vida em geral. E na vida em geral. Mas parece-me que ele funciona um bocado como uma anestesia moral para o país. Conseguiu determinar grande parte das prioridades do governo e da direita, e do conjunto da direita, de toda ela, até os que se diziam muito liberais, com a iniciativa liberal, de todos, sobre a imigração. A Melónia está agora a descobrir que precisa de mão de obra, uma coisa que a dada altura, agora o que é que eu faço? Mas nós também. Como é que eu fecho as portas e abro as janelas para eles continuarem a entrar? E a lei da nacionalidade. O que o caso de André Ventura prova, e de outros partidos por essa Europa fora, é que não é o centro que decide a inclinação. Não é agora, nunca foi. O centro que decide a inclinação da governação. Claro. É o que é que cresce nas margens desse centro. Quando o PCP e o Bloco de Esquerda tinham 20% e nasceu a geringonça, tivemos a revisão das medidas da Troika, e tivemos várias medidas em matéria de salário mínimo nacional, que teve um aumento como nunca tinha tido, e vários direitos sociais. Quando o Chega conseguiu 23%, tivemos uma das leis de nacionalidade mais restritivas da Europa e a perseguição aos imigrantes. O pacote laboral, e com isto termino, será o teste de algodão mais difícil para André Ventura. Ele pode fazer vários números, vamos ver como é que ele consegue fazer. Porquê? Porque o eleitorado de André Ventura e do Chega não é, em grande parte, o eleitorado natural e habitual da direita. E que, portanto, entra em curto-circuito em alguns temas, como este do pacote laboral. Por isso é que nós o vimos fazer tanta ginástica, porque ele aqui não consegue utilizar a receita normal, aliás, porque isto diz muito respeito à vida direta das pessoas. Será um interessante teste de algodão a ver como é que ele se desenrasca disto. E avançamos agora para a categoria, se quiser, acontecimento nacional do ano, relacionado com André Ventura. Pedro Marcos Lopes, escolheste o facto do Chega se ter tornado na segunda força política no espectro. Sim, isso foi mais... Não é só o facto de ser a segunda força política, é a força que lhe dá ser a segunda força política. Ou seja, pela primeira vez desde que temos democracia, que o PS ou o PSD não são o primeiro ou o segundo grupo parlamentar. Isto tem um efeito logo no que diz respeito ao Tribunal Constitucional, à nomeação para as entidades reguladoras, para a provedoria, para todas as entidades, o que quer dizer que o Chega se torna, ocupa as instituições e isso vai-lhe permitir estar dentro do jogo do poder durante muito tempo, muito mais do que nós pensávamos. É o que estes 60 deputados trazem. Mas os efeitos foram maiores. Enfim, que há quem goste, quem não goste. Eu não gosto, pessoalmente, por outras razões, mas fez desaparecer o efeito Passos Coelho. Passos Coelho enfim, Ventura conseguiu secar aquele espaço, deixou de ser o homem que vinha salvar a direita, porque agora aquele eleitorado é de André Ventura.
Depois é a primeira vez que temos como uma força política relevante um partido que quer, de facto, mudar a Constituição e quer fundar um novo regime, tem comportamentos também pela primeira vez na nossa democracia antidemocráticos e antiliberais, claramente, mas o mais importante de tudo, na minha opinião, é a capacidade da agenda que o Daniel aqui... Eles marcam completamente a agenda, desde a esquerda até à direita. Não é só o PSD é mais flagrante, mas também no PS. O PS deixou-se marcar também pela agenda, seja pelo o carácter passivo, seja pelo carácter ativo. O PS também foi condicionado, mas nós tínhamos uma grande dúvida. Quando foram as eleições, havia as linhas vermelhas, como vocês se lembram, e nós tínhamos a dúvida. Será que o Partido Social Democrata vai se manter um partido, enfim, moderado, central, de centro-direita, ou vai optar por ser uma espécie de câmara de ressonância da extrema-direita? Essa pergunta já foi respondida. Porque naquilo que é essencial, naquilo que é do humano, de direitos humanos, direitos fundamentais, de princípios constitucionais, infelizmente, e eu digo infelizmente porque isto é muito mau para o nosso sistema, o PSD casou-se com o Chega. E isso vai ser terrível. Claro, também escolheste a ascensão. Também escolhi a ascensão súbita de Ventura, que veio... É um fenómeno absolutamente novo e único na história da democracia portuguesa, a seguir a 74. Nunca aconteceu e, sobretudo, nunca aconteceu o Partido Socialista tornar-se a terceira força. E penso que ninguém, os fabuladores da política, nunca ninguém imaginou que isto fosse possível. Mas houve um conjunto de circunstâncias que beneficiaram claramente. A fraqueza do PS beneficiou o PSD e a fraqueza do PS beneficiou André Ventura e o Chega. Num ano, André Ventura foi citado no New York Times, no Financial Times, nas reuniões da extrema-direita em Espanha foi considerado um herói político, um dos novos heróis do populismo europeu e, portanto, ele está num ponto ótimo da sua ascensão política. Duas coisas, porque já se falou imenso de Ventura. Como é que a democracia e como é que os outros partidos vão lidar no futuro com isto? Há uma certa desorientação, que, aliás, graça por essa Europa não é nova. O PP em Espanha luta para se libertar do Vox sem conseguir muito. Em França, o populismo de Le Pen é mais hegemónico, portanto, não tem mais rivais, digamos assim, com essas características. A Itália já ganhou. Reino Unido nos vai próprios países de leste há hoje um populismo até alinhado com Putin, que já faz da União Europeia uma desunião europeia, porque não pode já falar em União Europeia, não há União Europeia nenhuma neste momento. A Inglaterra, Farage, está no topo das sondagens e, portanto, como é que as democracias liberais vão lidar com isto? Até agora, pelos vistos, não com muito sucesso. Em Portugal, em particular, este sucesso do Chega ainda não foi devidamente analisado. Nós temos analisado exaustivamente os pecados do Chega e de André Ventura. O que é que eles são e o que é que eles não são. O que não ainda analisamos, e será provavelmente o trabalhinho a fazer no futuro, é porque é que ele é tão bem sucedido. E porque é que ele é um herói mediático e porque é que ele é um herói político para um conjunto de pessoas em Portugal que não podemos dizer que são todas ou de extrema-direita, ou fascistas, ou populistas, não. Há aqui um leque de eleitores, e não são todos eleitores, não são todos aquela gente mais gangsterizada, entre aspas, do Chega, que claramente se revê neste tipo de orientação política, que é um pouco estranha Neste momento, André Ventura define a linguagem política. Todos os debates das presidenciais foram dominados pela linguagem de Ventura e pelo facto de ele ter baixado tanto o nível da discussão política em Portugal que os outros partidos foram arrastados neste túnel de vento e não sabem sair dele. Ventura é a grande interrogação do nosso futuro democrático. Luís Pedro Nunes, racismo...
Sim, o que eu achei impressionante este ano foi a banalização do racismo e do discurso racista desbragado. Ser racista ou preferir o discurso racismo já é algo banal e às vezes é dito com uma ponta de orgulho a maneira como se preferem afirmações racistas. Isto é uma coisa incrível, porque quando se pensarmos há 10 anos, preferia-se com a pompa e circunstância que não éramos um país racista, os portugueses não eram racistas, e isso foi um mito que caiu por terra completamente. Neste momento, aliás, aqui neste programa dizia-se o contrário, que atenção, que isto não é bem assim, mas, enfim, o mito do país dos brandos costumes era o próprio mito ainda do salazarismo, que neste momento esta fúria racista deitou por terra. Mas este orgulho em ser radicalmente pespineta ao preferir afirmações racistas, como se fosse um ato de coragem, também é em si próprio uma força ignorante, porque os portugueses são eles próprios vítimas de racismo por esse mundo fora. Aliás, uma das preocupações agora, quando foi aquele crime em Boston de um português que matou o outro professor português e dos alunos da Brown University, foi em relação à grande comunidade portuguesa que existe ali na zona de Boston, e aos portugueses em geral que vivem nos Estados Unidos, que são... gostam muito de dizer que são uma comunidade muito trabalhadora, muito integrada, mas, enfim, ali nos arredores de Boston existe um Little Portugal, que é uma comunidade bastante fechada. Portanto, é assim um pouco incongruente. Portugueses racistas, parece que faz lembrar aquele anúncio da pasta medicinal Couto dos anos 70. Mas isso não era a pasta, isso era da Pantene, o cabelo, carapinha. Sim, exato. Do restaurador cabelo, Alex, digo eu, a apontar para a minha cabeça. Exatamente. O restaurador Alex, que eu não vou aqui dizer... Não, tinha a bela frase, um branco com carapinha. Claro, não é normal. É natureza. Já sabiam que era a apropriação cultural. Exatamente. Mas fico sempre perplexo e fico perplexo com pessoas que eu conheço e que dizem ter discursos racistas, e eu digo, olha, eu agora não consigo já ser teu amigo, e as pessoas dizem assim, mas porquê? Só porque eu disse isto? Eu sou a mesma pessoa, disse assim, não és a mesma pessoa para mim. Daniel, o problema é que se calhar era. A reeleição de Montenegro, apesar da Spinum Viva. Sim. O caso da Spinum Viva não é um caso de corrupção, é um caso de... mais um caso de portas giratórias entre a política e de interesses empresariais, da captura do Estado por redes informais, que não foi o Luís Montenegro que começou, como há muito por aí. Digamos que não falta. Não falta. O que é mesmo um dos eixos centrais da democracia. A ausência de consequências, eu não me refiro a consequências judiciais, porque isso, se sabe, não permite afirmá-lo, mas de consequências políticas, é que é o elemento para mim interessante. Diz que a extrema-direita cresceu, muitas vezes diz, a extrema-direita cresceu como reação às falhas éticas do sistema. Não cresceu nada, é o oposto, aliás. O crescimento da extrema-direita é o sinal da desistência e da anemia ética das sociedades. É exatamente o oposto. É eu estou-me nas tintas. Não é eu estou muito revoltado, não, eu estou-me nas tintas. Tanto me faz. Podem ser tão maus como os outros, etc. O PSD, que teve muito... Não houve brechas no PSD, o que é normal. O PSD teve demasiado tempo no poder para se poder dar a esse luxo de levantamentos éticos. E Luís Montenegro conseguiu instalar a ideia da vitimização, que aliás fez escola e vai fazer escola, e a ideia de cerco, que é uma ideia que a extrema-direita utiliza muito e que agora os partidos e os candidatos, cada vez que forem atacados, vão fazê-lo. É o sistema contra mim. A sua reeleição reforçada, sem entusiasmo, é verdade, não houve um entusiasmo, diz aquilo que eu já suspeitava, que os portugueses, ao contrário do que gostam de dizer e pensar, a questão ética não é uma questão relevante para a esmagadora maioria dos eleitores, ela só surge
quando surge uma crise, como foi com José Sócrates. Ninguém esteve muito preocupado com José Sócrates até vir uma crise financeira, e aí a ética até serve para outra coisa, que é para explicar coisas complexas. Ou seja, nós fomos para uma crise porque andou tudo a roubar, ou porque o Sócrates fez isto e fez aquilo. Ou seja, a ética está guardada numa gaveta, não serve para nada, a não ser como explicação fácil quando as coisas correm mal, e aqui se confirmou que, eu não estou a dizer que Montenegro é um novo Sócrates, estou a dizer que se viesse um novo Sócrates em boa situação económica, estava-se tudo nas tintas. Bom, e agora chegou a altura de olharmos para o resto do mundo. Vamos olhar para a personalidade internacional do ano, escolha dos meus colegas. Luís Pedro Nunes, tu escolheste Donald Trump. Who else? Bom, Só porque és o primeiro. Há um ano estava... Foi a tomada de posse de Trump 2.0. Especulou-se muito que seria um novo este Trump, mas a nossa imaginação nunca chega para alcançar a verdadeira dimensão do que o Trump pode fazer. Já sabia que o facto de ter tido 2 impeachments e condenações faria dele, a inimputabilidade faria dele, enfim, um comboio sem freios, mas esta capacidade que ele teve de perseguir inimigos, este poder sem rédeas, e a capacidade de enfraquecer instituições das ordens executivas e de ignorar as outras câmaras, o descaramento no enriquecimento pessoal e da família, tudo isto ultrapassa a nossa capacidade que tínhamos já há um ano de imaginar o que seria este Trump. Este Trump tem a faculdade de não nos deixar adormecer no espanto, porque consegue, ainda a semana passada, com a criação de um novo tipo de navios de guerra, que são apenas os mesmos, mas maiores, que é a classe Trump de navios de guerra. Enfim, dele é a coisa talvez de levar a banalização de tropas e milícias na rua encapuçadas que perseguem imigrantes. E depois a sua política externa, que fortaleceu a China, recuperou a Rússia, tenta desfazer a Europa e finalmente... que é fácil desfazer a Europa. Mas sim, mas é um objetivo que está em documentos oficiais. E finalmente as duas criptonites que parecem de alguma forma enfraquecê-lo. Os Epstein Files, os ficheiros do Epstein, do pedófilo que ele tanto teme e parece assustado em relação a isso e a possível ligação dele ao pedófilo. E a segunda, que foi uma palavra que chegou de um democrata socialista que ele não consegue percepcionar, que é affordability, capacidade para pagar. E isso é algo que ele não compreende como milionário, como pessoa que nunca andou às compras numa loja, numa mercearia, não percebe que a palavra affordability é a palavra que a classe média abraçou como sendo o essencial da sua vida cotidiana e que o milionário Donald Trump não compreende. Daniel, Mamdani... Faz bem a ligação. Faz bem a ligação. Vamos até Nova Iorque. Isso é a habilidade do moderador. Claro, fui eu que fiz este alinhamento, que é verdade. Claro. Bem, não é por ser, eu não escolho o Zamdani por ser o mais importante, evidentemente, mas escolho por ser um bocadinho como contraponto. Não é para construir mais um herói. O Mayor de Nova Iorque nem sequer tem assim tanto impacto Tens de explicar quem é que estás a falar. É o Mayor de Nova Iorque que venceu as eleições. O Presidente da Câmara de Nova Iorque. O Presidente da Câmara de Nova Iorque que venceu as eleições. E nunca poderá vir a ser um grande político porque não nasceu na América. Não, e nunca... A carreira política já E está. Mamdani vai ter dificuldade em aplicar o seu programa porque há partes que dependem de terceiros, de decisões de terceiros. Agora, o que é surpreendente é que estamos a falar de como... Primeiro de tudo é como é que ele lidou com... como é que um muçulmano venceu... como ele venceu... Não sei se viram já depois das eleições... Ele no Congresso, penso que no Congresso dos Judeus em Nova Iorque,
E como lidou também com Donald Trump, no encontro com a Casa Branca. Trump lidou com ele. E como Trump lidou com ele. O que demonstra que é interessante como uma pessoa tida como radical, e do ponto de vista da política americana é um radical, consegue fazer pontos e unir em nome, ou seja, trabalhando para o seu programa. Ele é um socialista que ganhou as eleições na capital do capitalismo e um judeu que ganhou, muçulmano, peço desculpa, ganhou as eleições provavelmente na cidade do mundo onde há mais judeus. E daqui tiram-se várias lições, acho eu. Que a esquerda, para chegar ao poder, não tem que anular o seu programa e os seus traços ideológicos. Não é assim que chega ao poder. Que para vencer a onda da extrema-direita não tem que competir com a sua agenda. O que tem que conseguir fazer é impor outra agenda. Essa é que é o segredo. O segredo não é vencer a extrema-direita no debate sobre a imigração. É conseguir que outra agenda que diga qualquer coisa às pessoas se imponha no espaço político, e ele conseguiu, quer na questão da habitação, quer na questão do custo de vida. Ou seja, ele conseguiu mudar, esse é o segredo, aliás, que nós vimos aqui durante os 15 dias em que discutimos o pacote laboral, de repente o Chega desapareceu. Bem. E, por fim, que a esquerda não deve mimetizar a raiva e a zanga da extrema-direita. Eu estou aqui a incluir aquilo que se chama esquerda populista, esquerda radical, não quero. O discurso eficaz da esquerda é um discurso aspiracional e otimista. A radicalidade da esquerda tem que vir não da zanga, mas exatamente do otimismo e do discurso aspiracional. Pedro Marcos Lopes, Volodymyr Zelensky. Eu escolhi, primeiro há aqui uma nota de dizer que nós somos 4 e não podemos estar a repetir todos a mesma coisa, porque para mim parece-me evidente que era Donald Trump, seria sempre Donald Trump, ou o seu contraponto, o seu verdadeiro contraponto, que é um senhor chinês que o derrotou em toda a linha nesta guerra mundial, digamos assim. Mas eu trago o Zelensky por várias razões. A primeira é que ele representa não só o último... Vladimir, chama-lhe Volodymyr. Vladimir, mas é Vladimir. É como a história do Spinoza, Baruch, Barak. Volodymyr. Mas depois desta guerra... Sim, exatamente. Estás a simplificar o nome. Não, porque Vladimir é... Devias ter decorado o nome. É Volodymyr. Bom, e não é só o último bastião de defesa, na minha opinião, da Europa, e não estou a pôr em causa... Não estou a trazer à colação a história dos valores ou deixar de ter os valores. É, de facto, quem está na primeira trincheira de defesa da Europa. Não só por aí, mas também porque a sua coragem e a sua capacidade de enfrentar a terrível ditadura e o poder imperial do russo mostra bem a cobardia e a falta de união e a incapacidade de perceber o mundo e o próprio espaço onde estão inseridos dos dirigentes europeus. Muitas vezes olho para ele no meio daquelas conferências onde estão os europeus todos, o António Costa e tudo mais, e a sensação que eu tenho é: coitado deste desgraçado que tem de aturar estes cobardolas todas. Além do mais, aquele ator que ninguém dava nada por ele tem sido um diplomata particularmente paciente. Eu recordo-vos de que ele tem sido vítima de bullying constante por parte daquele que seria um aliado natural, que já não é, que já desapareceu. Aliás, agora falar dos Estados Unidos como nosso aliado, acho que já não vale a pena sequer termos esse discurso ou de contarmos com ele para qualquer tipo de defesa. Para terminar, é muito curioso que são as ocasiões que fazem os grandes líderes, já se sabe, e ele é um grande líder, mas é interessante ver o nível de campanha que é feito contra ele. Ele é da questão de corrupto, de não haver eleições, de ser malandro, e o contraponto é sempre Vladimir Putin, que tem imensas eleições, que não é corrupto, nem está a tentar ocupar o espaço da União Soviética. And now, for something completely different, Clara Ferreira Alves escolhe Taylor Swift. Uma mulher, Taylor Swift. E porquê? Não que eu seja admiradora daquela música, porque quando eu era criança cresci a ouvir os Beatles, é um bocado difícil
mudar o eixo. E talvez musicalmente um bocadinho melhor. Os Beatles, Clara, os não é mudar, é Stones, baixar. o Bob Dylan, etc. Independentemente disso, não sendo admiradora, acho que nenhuma mulher teve durante este ano o poder, mas o poder, e não só o poder do espetáculo, o poder do negócio também. A Eras Tour fez crescer a economia dos países, criou sismos com a pateada daqueles fãs todos, que não são só raparigas adolescentes, há de tudo. E acho que o mais importante é que Taylor Swift, e eu estive a ver agora o documentário sobre a Eras Tour, fez muita gente feliz, que foi uma coisa que este ano não tivemos em lado nenhum. A felicidade daquele público, dos públicos nas diversas cidades. As Swifties, os Swifties, todos os admiradores, toda aquela gente a cantar, aquilo é um poder extraordinário. É um poder único, nem Madonna teve tanto poder. Aliás, é comparável neste momento, as comparações são feitas com os Beatles, épocas diferentes, porque há o poder das redes sociais, mas há ali um poder singular que não deixa de ser enorme. E aquilo que eu noto é que aquela mulher, é uma rapariga ainda, praticamente, usa esse poder de uma forma não abusiva nem discricionária. Usa esse poder com inteligência e com alguma justiça até para aqueles que trabalham com ela, distribuindo bónus, etc., estimulando as pessoas. Portanto, Taylor Swift é a personagem, é a mulher do ano, para mim, não é a Von Leyen, horrível Von Leyen, não é ninguém, esses epígonos todos. É uma mulher que construiu uma carreira, sendo que foi criticadíssima no início, foi humilhada por Kanye West nos Grammys, enfim. Ela tem construído laboriosamente uma carreira, regravou as canções todas dela quando ela ficou sem o poder de ficar com essas canções, quando o catálogo dela foi vendido. Portanto, ela é com uma grande determinação, um genuíno desejo de fazer os outros felizes e uma personagem, a meu ver, extraordinariamente simpática, que criou um índice de felicidade, podemos dizer, universal, único no mundo, porque todos os outros protagonistas deste ano, aquilo que espalharam foi miséria e infelicidade. Muito bem. E avançamos para a última categoria, o acontecimento internacional do ano. Era inescapável, Daniel, Gaza. Sim. Podem ter morrido até 70 mil pessoas em Gaza, a maioria crianças e mulheres. Estima-se que 100 mil a 180 mil pessoas mortas indiretas, por razões indiretas. 60% da habitação foi destruída. 80% das infraestruturas foi afetada, o sistema hospitalar foi praticamente todo destruído, 85% deslocados pelo menos uma vez ao longo desta não lhe vou chamar guerra, isto não foi uma guerra, deste ataque. Metade das crianças vivem em stress pós-traumático em Gaza e cerca de 1 milhão precisam de apoio de saúde mental. Assistimos a um processo de fome induzida e destruição de qualquer coisa que possa existir naquele território durante muito, muito tempo. E ainda por cima, a cereja em cima do bolo, venderem a reconstrução como um extraordinário negócio para milionários poderem ali viver. Espero que os fantasmas, se isso acontecer, que os fantasmas das crianças que morreram os persigam a vida toda. Acho que será uma vergonha se Benjamin Netanyahu for condenado por corrupção. Porque significaria que roubar os israelitas é mais grave do que dizimar os palestinianos. José Borrell disse que a Europa perdeu a alma em Gaza. Acho que está a ser bondoso com a própria alma da Europa, mas isso seria um outro debate. Agora, uma coisa é certa, o apoio à Ucrânia em nome do direito internacional perdeu toda a autoridade moral quando a Europa ignorou um genocídio às suas portas. A Europa não tem nenhuma autoridade moral para pedir ao resto do mundo para olhar para a Ucrânia. Nenhuma. Perdeu-a por décadas. Muito bem, Pedro, também escolheste Gaza. Também. Primeiro, não vou repetir aquilo que o Daniel disse, também o tenho aqui, porque esses números acompanham-me em muitos locais e, portanto, não os vou repetir porque ele já o disse. Eu diria que o objetivo da ação em Gaza foi atingido. Foi completamente atingido. Ou seja, destruiu-se a possibilidade de construir o que quer que fosse para o povo palestiniano por gerações.
porque o território foi completamente destruído, o orgulho e a capacidade daquelas pessoas foi completamente dizimado. Eu já disse aqui uma vez e recebi muitas mensagens de ódio por causa disso. Eu gostava de saber como é que uma família, como é que um conjunto de pessoas consegue viver e consegue ser tolerante ou entrar em paz ou olhar para as outras pessoas como capazes de dialogar contigo quando te assassinaram os filhos todos, quando dizimaram completa a tua família, quando deram cabo das tuas casas. E quando nós falamos do terrorismo e que nunca há desculpa para o terrorismo, nós temos que pensar duas vezes quando pensamos que muitas das vezes é um ato de completa raiva, de completo incapacidade de reagir de outra forma. A forma, por falar em formas, como nós todos, a comunidade internacional, sobretudo os europeus, porque são os que eu conheço melhor, olharam, desprezaram, fingiram que viram e depois nada fizeram. Mas é que não foi só nada fizeram. Continuaram a colaborar alegremente com o governo de Israel. Foi das coisas mais chocantes. Há muito morticínio pelo mundo inteiro. Mas isto foi uma coisa ativa. Foi participar ativamente em algo que estava a acontecer nas nossas caras e, mais do que isso, isto também tem uma história. É que muitas das vezes os conflitos, este tipo de massacres, são acontecimentos terríveis que acontecem por momentos. Não, isto é uma coisa em contínuo. Em contínuo. E nós continuamos a olhar e nada se vai fazer. E pensar que só houve uma trégua, não por causa da pressão das opiniões públicas. Houve uma trégua porque o rapaz Netanyahu se enganou e atacou um alvo errado num determinado sítio. Provavelmente agora estaria a acontecer a mesma coisa que estava a acontecer, sendo que os ataques não cessaram. Ainda há pouco dias, continuaram a ser dizimadas pessoas em Gaza. Chamar aquilo conflito deixou de ter qualquer significado. O que passou ali e o que continua a passar é um massacre. E termino sempre que falo deste tema. Custa-me horrorosamente olhar para Israel, que foi um país, um território, que eu cresci a ser um fã, um apoiante contra tudo e contra todos, porque aquela gente merecia todos os créditos por aquilo que conseguiu fazer. E é-me particularmente penoso olhar para gente que eu tanto apreciei e que tanto apoiei e vê-los a fazer isto. Muito bem. A Clara escolheu a reeleição ou a eleição de Donald Trump. A reeleição, mas é quase uma eleição nova. Exatamente. A observação que todos os analistas fazem sobre o trumpismo, e Trump está fulanizada, está centrada apenas na figura de Trump. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, porque ele tem atrás dele uma coisa que não tinha em 2016, que é um corpo de teóricos, apoiantes dele, mas também apoiantes, sobretudo, usando a figura de Trump para que a sua doutrina saia vencedora, e que tem um corpo teórico muito claro, muito evidente, que transcende a organização da América no futuro, a organização política, social, económica da América no futuro, para se estender a outras circunscrições, sobretudo a Europa. Ou seja, o problema com a Europa não é apenas de que Donald Trump não gosta dos europeus ou não gosta da Europa, não se trata disso, porque a Europa até o recebeu sempre com passadeira vermelha. Trata-se que há ali gente que acredita mesmo que a Europa está num processo de islamização e acreditam nisto como piamente, religiosamente. Está num processo de islamização e que no futuro a NATO e os americanos não podem confiar em parceiros onde uma maioria será muçulmana ou islâmica. Mas a grande conclusão a tirar desta eleição de Trump, e ainda faltam 3 anos, as mudanças serão irreversíveis, a maior parte delas. Ou seja, isto não vai voltar para trás. Imaginando que Trump sai de cena e é eleito um democrata, coisa que eu começo a duvidar. Bom, então nós esperamos que Trump saia de cena e isto volta tudo ao normal. Não. Nunca mais voltará. As mudanças são irreversíveis. As tarifas vão ficar. O novo alinhamento dos Estados Unidos com as potências, Índia, China, não se trata apenas da Rússia. China, Índia,
Brasil, África do Sul, é um realinhamento que deixa de fora completamente a Europa, é um realinhamento que tem a ver com interesses económicos, as rotas do Ártico, distanciar, no caso da China e da Rússia, tentar separar um pouco e trazer a Rússia para o lado americano. As rotas do Ártico são importantíssimas, vão ser um grande negócio, evidentemente. A reconversão da NATO, não sei o que é, a NATO já não existe enquanto tal. O que é extraordinário é nós vermos o modo como esta eleição, em tão pouco tempo, destruiu duas organizações internacionais. Uma chama-se Nações Unidas, presidida por um português, frouxamente, chamado António Guterres. As Nações Unidas deixaram de existir. Não vale a pena. Ou seja, a América retira-se de cena e aquilo colapsou. E a outra, a União Europeia. Eu envergonhei-me de ser uma cidadã europeia quando vi o que os líderes europeus fizeram nas cimeiras com Trump para tentarem defender um putativo futuro dentro da NATO. Não era preciso, como na anedota, não era preciso. Foi humilhante. Foi humilhante, não havia necessidade. Foi humilhante e envergonhou-nos a todos. Mas não é produtivo. Sim. Ou seja, Trump não confia na Europa, aquele corpo de doutrinadores não confiam na Europa, mas a certo ponto eu sou obrigada a reconhecer que talvez tenham razão. Luís Pedro Nunes, a inteligência artificial. Sim, a banalização da inteligência artificial e a amostra do impacto que vai ter na maneira como vivemos, nomeadamente no outsourcing que estamos a começar a fazer do nosso espírito crítico. A nível geracional, os miúdos deixaram de tentar refletir para passar essa função à inteligência artificial. Nós próprios deixamos de pensar a certo tipo de assuntos para dizer deixa ver o que é que a inteligência artificial diz acerca disto, seja para projetar um roteiro de férias ou para funções básicas da vida, recusamos pensar e entregamos essas funções básicas do sentido crítico à inteligência artificial. E um momento-chave que sucedeu este ano, que foi a nível dos vídeos de inteligência artificial, que ganharam uma nova dimensão de confusão com a verdade, que tem um efeito que é retirar validade às imagens reais. Isto é, os vídeos são tão bons que se aproximam dos vídeos reais. Isto faz com que, se eu apresentar um vídeo de alguém a bater noutra pessoa, eu vou alegar que aquilo é inteligência artificial e isso retira Acabou a verdade e a mentira. A verdade da imagem. A imagem deixa de ter valor de verdade. Isso, em 2025, tivemos o primeiro passo nesse aspecto, é que a imagem deixa de valer como prova, porque pode ser, eventualmente, inteligência artificial, e é o caminho para um descrédito da verdade, mais um descrédito da verdade, sendo que as imagens eram um dos resquícios que faltava a destruir. O que é que vai acontecer à frase uma imagem vale 1000 palavras? Pois não vale. Olha, eu vi uma coisa à venda que era... sabes, uma coisa que eu vi à venda é um dedo falso para tu usares sempre, se fores apanhado. Sim, então dizem que é inteligência artificial. Daniel. Eu só quero aconselhar a aproveitarem este fim de semana prolongado, se tem a Apple TV, para ver, para mim, a melhor série do ano, que é Pluribus, na Apple TV, grande série, que é uma extraordinária metáfora do mesmo realizador que o Breaking Bad, dos mesmos produtores, penso eu. Uma extraordinária metáfora sobre a inteligência artificial. Pluribus. E eu deixava aqui uma nota também. Se não viu, vá ver as fotografias que Christopher Anderson, da Vanity Fair, tirou às almas dos que rodeiam Trump. É assim uma viagem ao lado negro da força. A imagem, verdade, aí sem Photoshop nem retoque. Quase verdade a mais. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Bom início de ano.